ministro já está a caminho, ele só está terminando uma ligação com o ministro da Casa Civil. Desculpem. Sim, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O transporte hidroviário representa uma alternativa promissora para a redução dos custos logísticos e a diminuição da poluição. Regiões que aproveitam suas vias fluviais para o escoamento de produção frequentemente experimentam um desenvolvimento econômico significativo, beneficiando tanto os municípios quanto as comunidades ribeirinhas. Este modelo de transporte sustentável oferece vantagens econômicas e ambientais, construindo para o crescimento das áreas ao longo dos rios. O Rio Tocantins está se destacando como possível eixo estratégico para o escoamento da safra brasileira. Estudos apontam que a hidrovia pode movimentar mais de 20 milhões de toneladas anualmente. O Ministério de Portos e Aeroportos tem priorizado o desenvolvimento dessa rota. Por isso, a ANTAQ está em processo de contratação com o BNDES para tratar dos aspectos jurídicos regulatórios e econômico-financeiros da concessão da hidrovia do Tocantins. E para garantir que o Tocantins seja foco da atenção não apenas do Ministério de Portos e Aeroportos, mas de todo o governo federal, nós solicitamos, e o PPI acatou, que esse projeto fosse qualificado como uma de suas prioridades. Sendo assim, recentemente, este projeto foi qualificado como uma prioridade pelo Programa de Parcerias de Investimento, com a publicação da resolução CPPI número 305, em 25 de julho de 2024. Outro projeto relevante é a hidrovia do Tapajós, que atravessa os estados do Amazonas, Mato Grosso e Pará. Esta hidrovia, já consolidada, possui uma posição geográfica estratégica, conectando grandes centros produtores agrícolas ao rio Amazonas e, por conseguinte, ao Oceano Atlântico. O Baixo Tapajós, entre Itaituba e Santarém, possui 280 quilômetros de extensão navegável durante todo o ano e foi responsável pela movimentação de mais de 14 milhões de toneladas em cargas em 2023, predominantemente soja e outros produtos agrícolas, além de facilitar o transporte de grãos e combustível. A hidrovia do Tapajós é um corredor crucial entre o centro-oeste e o norte do Brasil. Compõe também o nosso dispositivo de honra o senhor Vander Costa, representando a CNT. Presidente da CNT. E para falar sobre a importância do acordo que será assinado hoje, convidamos o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri. Bem, bom dia a todos, saudar aqui todos os presentes e, em especial, o nosso ministro Silvio Costa Filho, saudar aqui o nosso diretor de Planejamentos e Relações Institucionais do BNDES, o ex-ministro Nelson Barbosa, com quem temos aqui o prazer de anunciar também a assinatura desse acordo de cooperação, saudar toda a diretoria da ANTAQ aqui presente, todos os diretores mostrando a importância desse evento, todos os diretores aqui presentes, diretora Flávia, diretor Lima Filho, diretor Alda, diretor Caio. Saudar aqui o nosso senador Irajá, um grandíssimo apoiador do projeto, no caso aqui da hidrovia do Rio Tocantins, um dos dois projetos que estamos aqui, né, com o ministro aqui a anunciar, hidrovias do Rio Tocantins e do Rio Tapajós, que passa a ser agora, cuja modelagem passa a ser realizada pelo BNDES. Saudar aqui a nossa secretária executiva, Mariana Pescatori, uma grande, uma importante também parceira e peça fundamental nessa engrenagem de condução dos projetos hidroviários, juntamente com o nosso secretário Dino Antunes,
né, com que estamos atuando, né, Dino, em estreita parceria e de maneira integrada, e eu não tenho dúvida por isso que os projetos estão sendo modelados de maneira tão consistente, tão cuidadosa, e que nos dá muita confiança de que essas concessões vão gerar todos os resultados de que a sociedade, o setor espera. Saudar também o nosso secretário de representação do governo do Tocantins, o Carlos Manzini, saudar o diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT, o Eric Moura, um outro grande parceiro aqui presente. Sem tudo isso aqui, a gente não está aqui falando de um projeto institucional, a gente está falando, né, ministro, de um projeto de Estado. A infraestrutura é um ativo do Estado brasileiro e, para isso, precisa do esforço de todos os órgãos, as entidades responsáveis por dotar aquela infraestrutura da capacidade que ela precisa. Então, aqui, por isso que quando a gente está aqui falando ANTAC, BNDES, Ministério Formulador de Políticas Públicas e grande condutor da pauta, o DENIT, IBAMA, todos aqui estamos dentro do mesmo barco, literalmente, para podermos navegar em hidrovias, e não em vias navegáveis como atualmente fazemos. Os representantes das confederações, aí saudar aqui em especial o nosso Vander Costa, né, já que presidente da CNT, integrante aqui dessa mesa, e juntamente com ele, todos os presidentes das associações, Associação de Terminais Privados aqui, o Brent Murilo, a Abratec, aqui o nosso Sérgio Salomão, a BTP, na figura do Gesualdo, o Rezano também aqui presente, todos aqueles que, se falar aqui do Flávio Acatuaçu, da Amporte também, mas espero que esteja presente, a BANI, todas essas entidades que vêm labutando pela infraestrutura e que apoiam firmemente o projeto das hidrovias que estamos aqui a apresentar. Senhores, então é só aqui, sem dizer, primeiro, ministro, né, a alegria, a satisfação de estar lançando esse projeto. Me lembro, primeira vez que ainda fui visitar as obras do Pedral do Lourenço, isso foi ainda em 22, quando o DENIT tinha acabado de obter a licença de instalação, fomos lá com uma equipe, foi o ministro Lardes, do TCU, equipe do DENIT, do Aquaviário do DENIT, da ANTAC, o Bruno Eustáquio, então secretário executivo do Ministério, e foi tanto pela beleza do Rio Tocantins, mas como aquilo ali, naquela oportunidade, chamou a atenção o fato da gente ter um rio, né, que a gente sabe da importância do Rio Tocantins, mas quando você vê, né, ministro, ao vivo ali, como o senhor viu, como tivemos semana passada lá em Tocantins e vimos a importância de se aproveitar aquela riqueza. Então, as eclusas do Rio Tucuruí, que a valores de hoje se estima em mais de 3 bi de investimentos, atualmente elas não têm nenhuma finalidade econômica, porque por ali não trafegam cargas, porque a gente precisa de transformar o Rio Tocantins numa hidrovia, e para isso precisamos, né, de finalmente superar a questão que envolve o Pedral do Lourenço, que é um derrocamento. Sempre é bom lembrar que o Rio Tocantins tem mais de 1,5 km, em média, de largura, só que a gente está falando de um canal de navegação de 100 metros, não são, e não é um derrocamento de rocha maciça, né? São fragmentos, pedaços de rocha, mas isso a gente espera que o DENIT, com todo o empenho que tem feito, né, por meio da diretoria do Aquaviário, juntamente com o IBAMA, isso vai ser finalmente superado, para a partir daí a gente possa implantar numa sequência uma hidrovia. E para isso a gente conta com essa parceria importantíssima com o BNDES, pela importância que o BNDES tem. Tive também a felicidade ao longo, né, desde que cheguei na agência, ter presenciado a atuação do BNDES já nas concessões portuárias, e pude ali atestar a qualidade técnica, o compromisso, né, com o melhor ali, com a entrega do melhor projeto. É isso que a gente espera que o BNDES vai poder ali nos oferecer, pela qualidade e pela complexidade também, né? O BNDES é sempre chamado, né, principalmente naquelas situações em que exigem maior complexidade. Então, tanto no Rio Tocantins como do Rio Tapajós, o que a gente espera é isso. Rio Tapajós também já é uma situação diferente, uma hidrovia com carga consolidada, mas que também tem um potencial e precisa ser constituída de uma hidrovia para que ela possa, de fato, trazer todo aquele desempenho necessário. Então, algumas alternativas vão ser estudadas, como, por exemplo, aproveitar
a rota pelo Estreito de Breves e ali talvez fazer dragagens ali, são alternativas que o BNDES vai estudar. Não estou querendo aqui antecipar nada, eu só estou querendo colocar que o que a gente está contratando não é uma caixa fechada, ministro, mas sim com toda a expertise do BNDES, a gente tentar encontrar aquela modelagem econômica que vai trazer o melhor retorno em termos de infraestrutura para o setor regulado e para a sociedade. Ministro, enfim, sem me alongar ainda mais, é só aqui reforçar, agradecer o BNDES na figura do seu diretor, o Nelson Barbosa, por essa parceria, esse acordo de cooperação também. Hoje estamos firmando um acordo de cooperação, mas a contratação desses 2 projetos já estão em sua fase final. O BNDES, inclusive, já está selecionando empresas já para iniciar o projeto, ou seja, é um projeto que já vai iniciar, já se iniciou, e a gente tem certeza, e esse acordo também, ele vai nos auxiliar, inclusive, ministro, nos próximos PGOs também, os planos gerais de outorga, o BNDES também vai nos auxiliar a identificar futuras infraestruturas que vão precisar ser desenvolvidas. Mas, com isso, ficamos muito felizes que aqueles 6 eixos estratégicos principais que foram definidos no PGO, ministro Silvio, pelo Ministério, estão sendo agora, com esse acordo de cooperação, eles estão sendo contemplados. Então, já havíamos iniciado Madeira, Paraguai, Barra Norte e Lagoa Mirim, e agora, com as hidrovias do Rio Tocantins e do Rio Tapajós, contemplamos o início desses 6 projetos que foram definidos como prioritários no PGO aprovado pelo Ministério. Então, com essas palavras aqui eu encerro e agradecer e reforçar a confiança na modelagem desses 2 projetos tão importantes para o país. Obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o ministro Silvio Costa Filho, senador Irajá, secretário executivo do Ministério do Esporte, Mariana Pescatori, secretário de Hidrovias, Dino Antunes, diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri, e presidente do CNT, Vander Costa. Para nós é uma alegria estar aqui. Eu queria começar agradecendo tanto a ANTAC quanto ao Ministério de Portos por confiar esse projeto ao BNDES. O BNDES estrutura projetos em diversas áreas, desde geração de energia a hospitais, de rodovias a escolas, de parques a saneamento, incluindo transporte urbano. Senador Irajá, nós estamos estruturando um projeto de concessão do Parque de Tapajós, que também é um grande ativo, do Jalapão, que é um grande ativo do estado de Tocantins. Esses projetos de hidrovia são as primeiras hidrovias que nós vamos estruturar, mas o BNDES tem uma grande experiência em logística. Ele é a principal fonte de financiamento de longo prazo no Brasil, em moeda doméstica. Nós financiamos vários projetos de rodovias, ferrovias e temos, devido a essa expertise, uma grande experiência de análise de viabilidade de demanda, necessidade de investimento. Então, para nós é muito importante entrar agora também no setor de hidrovias. Sobre esse projeto em particular, vou passar algumas informações. Aqui quem vai tocar esse projeto pelo BNDES, é bom para o ministro e para o senador associar a cara pessoa, é o Ian Guerriero, que está sentado ali. Ele é o superintendente dessa área, fica aqui em Brasília e está tocando todos os projetos de hidrovias. Tá? Sobre esse projeto específico, os trechos do Rio Tocantins que poderão ser desenvolvidos se estendem por 1.582 quilômetros, entre os municípios de Belém, no Pará, e Peixe, no Tocantins. No Rio Tapajós, a avaliação preliminar é que 700 quilômetros poderão ser desenvolvidos em 2 trechos principais, de Barcarena a Melgaço, no Pará, e de Santarém a São Luís do Tapajós, também no Pará. Com o desenvolvimento desses projetos, as hidrovias terão melhoras nas condições para transporte de grãos, minério de ferro, granais líquidos, cargas containerizadas e outras cargas, segundo a ANTAC. A equipe estima preliminarmente que o desenvolvimento dessas 2 hidrovias pode mobilizar investimento da ordem de 4 bilhões de reais. Aumentando a navegação, eliminando os gargalos e as restrições sazonais dos rios, ampliando o volume de cargas e reduzindo o consumo de combustível. Esse também é um projeto verde, porque ao transportar mais por hidrovias e menos por rodovias, ministro,
a gente espera que isso vai reduzir a emissão de gás de efeito estufa associado ao transporte de cargas na região do Mato Piba em 70%, quando comparado com o que nós temos hoje. Então, esse projeto é um projeto de viabilidade econômica, de infraestrutura econômica, mas também de infraestrutura ambiental. E por isso nós agradecemos a confiança da ANTAC e do Ministério dos Portos no BNDES ao realizar esse projeto. Por fim, só para explicar como que funciona isso, principalmente para as pessoas de imprensa que estejam na audiência, nós estamos assinando um acordo de cooperação com a ANTAC. O foco inicial são essas 2 hidrovias, mas há outros projetos, nós vamos discutir com o NERI. E como é que funciona isso? A partir desse acordo, nós vamos definir, então, um contrato sobre essas 2 hidrovias, vai ter um termo de referência e a gente contrata, então, consultores para desenvolver o projeto. Normalmente é um consórcio, é uma firma de engenharia, um escritório de economia, viabilidade financeira e uma firma jurídica para ver a questão de autorizações, permissões. Esses estudos são feitos sempre em colaboração entre o contratante, nesse caso a ANTAC, o BNDES e os consultores. É submetido a um projeto de mão dupla, vai e volta, até ficar exatamente como o cliente quer. Concluídos os estudos, esses estudos são colocados em consulta pública. A sociedade vai ter a oportunidade de avaliar, apresentar sugestões, aperfeiçoar o projeto. Após a consulta pública, o BNDES, junto com a ANTAC, então, vai consolidar as contribuições, adaptar o projeto, e aí é feito o edital. Feito o edital, tem um período, o BNDES presta também a assessoria no roadshow, contactando investidores, as fontes de financiamento, e vai até o eventual leilão de quem ganhar essa concessão. A partir dali, quem ganhar a concessão pode pegar financiamento do BNDES, mas são 2 processos separados. Então, o nosso projeto de estruturação vai desde a definição do projeto até o leilão. E esse projeto começa agora. Nós vamos, como o Nery colocou, já contactamos as empresas, várias empresas especializadas, e devemos contratar os consultores até o final desse ano. E esperamos ter esses estudos preliminares para submeter a ANTAC no primeiro semestre do ano que vem. E aí a velocidade do processo vai depender da consulta pública, da manifestação dos órgãos de controle, mas estamos trabalhando, ministro, para que a gente possa ter esse projeto pronto até o final do ano que vem. Muito obrigado. Convidamos a fazer o uso da palavra o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Vander Costa. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro Silvio Costa Filho. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eduardo Nery, diretor da NTT. Mariana Pescatori, em nome dela, todas as mulheres presentes. O ministro Nelson Barbosa, do BNDES, secretário Dino, senador Irajá. A CNT participa deste ato de assinatura com bastante alegria, porque há muitos anos a gente vem defendendo a necessidade do Brasil ter hidrovias. Como disse o Eduardo Nery, a gente tem alguns rios navegáveis, aliás, bastantes rios navegáveis, mas não temos hidrovias. E com essa iniciativa do Ministério, junto com a ANTAC, a gente tem a esperança de que no futuro breve a gente vai ter verdadeiras hidrovias, propiciando a redução do custo do Brasil. O transporte hidroviário é o mais barato por tonelagem de quilômetro transportado, é mais barato, inclusive, do que uma rodovia, e a CNT está aqui para defender a multimodalidade. Mas as hidrovias, além de ter o custo barato, que vai propiciar o desenvolvimento do agronegócio no Centro-Oeste, nesse caso específico do Tocantins e Tapajós, ele também é o que menos polui, como disse pelo Nelson Barbosa. Então, é um investimento que vai depender de licenças ambientais, mas que são sustentáveis. Se vai ter que fazer alguma agressão para poder resolver o pedral do Lourenço, com certeza absoluta, o meio ambiente vai agradecer com a redução de emissão de poluentes, tirando a nossa produção, os nossos insumos de rodovias para poder fazer um transporte mais econômico. Então, a CNT está aqui para mostrar que a iniciativa privada, a gente representa os operadores de barcaça, assim como todos os portos também, para apoiar o governo nessa iniciativa de transformar os nossos rios em hidrovias. Muito obrigado. Ouviremos agora o secretário nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos, Dino Antunes. Bom dia. Bom dia a todos ou a todas.
Primeiro, agradecer a presença de todos aqui, cumprimentar inicialmente nosso ministro, ministro Silvio Costa Filho, Mariana Pescatori, nossa secretária executiva, grande Eduardo Neri, e aqui são todos aqui de casa. Mas eu queria realmente saudar a presença dessas 3 pessoas que estão aqui na mesa agora, iniciando pelo ministro Nelson Barbosa, representando o BNDES. Para a gente é fundamental a presença do BNDES nesses projetos, exatamente por causa da expertise que o projeto ele exige, né, uma expertise de estruturação de projetos de concessão. Não são projetos simples. A gente que tem já estruturado inicialmente o que está mais à frente, o Madeira, a gente vê as complexidades que envolvem uma infraestrutura nova dessa, né? A gente nunca fez concessão de hidrovias, então a participação do BNDES nesse momento para a gente é fundamental. É um selo de qualidade, não tenho dúvida nenhuma que o Ian estará à altura, né, Ian? Ele é parceiro sempre aqui em Brasília conosco. A presença do BNDES, ministro, é realmente um selo de qualidade para a gente e nos dá uma certeza muito grande que teremos uma estruturação muito bem feita aqui para essas 2 vias fundamentais, que são Tocantins e Tapajós. Não vou falar sobre essas 2 vias, já foi falado bastante aqui pelo ministro Nelson Barbosa, pelo Nelson Neri, né? Então eu vou passar aqui para o segundo personagem que é fundamental aqui nessa mesa, senador Irajá. Senador Irajá representando o nosso parlamento, né? É fundamental que a gente tenha o apoio do nosso Congresso. A gente sabe que a ideia de se ter concessões em hidrovias é uma ideia nova, é uma ideia que mexe com a sociedade, e é fundamental que o Congresso, sendo o locus realmente para receber essas demandas da sociedade, para se discutir esses novos projetos, que realmente aqui o Senado, representado pelo senador Irajá, ele participe desses projetos, ele apoie esses projetos, obviamente não de maneira incondicional, senador. A gente sabe que são as audiências públicas, é realmente a partir da disponibilização de todo o material que é preparado aqui pelo nosso corpo técnico, com a ajuda aqui do BNDES, né, a preparação que vai ser fundamental, é a partir dessa disponibilização que o Senado, a Câmara dos Deputados, vai ter a oportunidade de realmente trazer o seu apoio aí com base em números mesmo, né? Então, é fundamental a sua presença, senador. Agradeço muito a sua presença, senador. E, por fim, nosso presidente Wander Costa, né, representando aqui o setor privado. A presença do presidente Wander Costa é fundamental, né? A gente sente realmente esse apoio. Novamente, não é um apoio incondicional, é um apoio que ele vai observar as realidades de cada projeto que será trazido a crivo da sociedade, mas é um apoio institucional do conceito que estamos trabalhando aqui, que é o conceito de concessões, né? Então, muito importante, agradeço novamente, presidente Wander, pela sua presença, porque nós entendemos que a ideia de concessões é uma ideia que realmente pode trazer benefícios muito grandes, principalmente para os usuários. Muitas vezes é confundida a ideia de concessão como sendo necessária para que a gente evite orçamento público, né? A gente não tem dinheiro, então vamos fazer concessão. Vamos jogar para a iniciativa privada. E não é isso. A gente tem sempre que lembrar que a ideia de concessão é a ideia de trazer a iniciativa privada para fazer uma operação que a gente espera que seja de maneira mais eficiente que o poder público. Tá? E aqui a gente tem que lembrar, é lógico que cada setor tem a sua especificidade, mas aqui no setor hidroviário é muito interessante. O nosso principal custo em hidrovias é principalmente a dragagem. E é muito mais eficiente, pelas avaliações que a gente tem, é muito mais eficiente que a gente possibilite um privado, olhando o longo prazo, ele se planejar da maneira mais adequada, mais eficiente para fazer as dragagens anuais ou bianuais, da maneira que ele entender para atender aquele elemento que estiver sendo colocado no contrato, aquela obrigação contratual de manter perenidade na navegação. Então, muitas vezes,
E já também agradecendo a presença do nosso Eric, diretor do Departamento de Infraestrutura Aquaviária do DENIT, né? Muitas vezes o DENIT ele sofre muito exatamente pelos processos burocráticos estatais. É natural que essa sofrência, né, Eric, a gente tem isso o tempo todo, né, que faz com que muitas vezes nós, agentes públicos, que a gente não consiga fazer a dragagem no melhor momento. Que a gente não consiga fazer, por exemplo, uma sobredragagem que vai evitar um custo extra no ano seguinte. Um privado, ele vai ter realmente uma flexibilidade muito maior para fazer essas avaliações e, de repente, fazer um cálculo que é o seguinte: não vou dragar 3,5 metros esse ano, eu vou dragar 4 metros, porque essa sobredragagem vai me possibilitar deslocar a minha draga para um outro projeto, vai me dar uma outra flexibilidade. Ou seja, o que a gente está falando aqui é de eficiência. Quando a gente fala da iniciativa privada sendo colocada, sendo trazida para apoiar o poder público, e lembrando, concessão não é privatização. A concessão significa que a obrigação continua sendo pública. O poder, a União, ela vai continuar de olho ali na hidrovia para que o concessionário faça tudo certinho, né? Então, a gente espera que, com esses projetos de concessão, que é exatamente trazer a iniciativa privada para junto de nós, de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais perene, que a gente consiga ter mais eficiência na prestação do serviço público e que, no final, a gente possa trazer para o usuário, seja ele o grande transportador, a gente tem o boom, né, ali pelo Arco Norte, do transporte de granel sólido agrícola, a gente teve ali no Tapajós, ministro, foi em 10 anos, a iniciativa privada fez isso. Ela foi só o poder público pavimentar a 163 que a gente explodiu o transporte de soja ali pelo Tapajós, né, que é um dos rios aqui envolvidos. Então, a gente tem que dar essa possibilidade de fazer uma prestação de serviço mais apropriada, não só para essas grandes empresas que são as responsáveis pelo transporte do granel sólido agrícola, do granel sólido mineral, líquidos, etc., mas também para a sociedade ribeirinha. E aqui é interessante, porque a sociedade é uma premissa nossa, que a sociedade, de maneira alguma, ela vai pagar alguma coisa pelo fato de navegar nos nossos rios, de maneira alguma, né? São pescadores, é o transporte de passageiros, das pequenas cargas. O nosso foco aqui é realmente trazer um projeto que possa ser bem aproveitado pelas grandes navegações, granel sólido, etc., mas que possa trazer esse benefício para as sociedades ribeirinhas, em termos de segurança, em termos de melhoria da sinalização, sem que essa sociedade ribeirinha precise pagar alguma coisa por isso. Então, é um projeto que a gente entende que é um ganha-ganha. Os grandes transportadores, não tenho dúvida nenhuma, e é uma amostra isso, os nossos estudos do Madeira já mostram que os benefícios estão sendo calculados como 6 vezes superiores ao que os armadores vão pagar quando a hidrovia estiver pronta, que não é no primeiro momento. E os cálculos são de 6 vezes o benefício, ou seja, terá uma economia de 6 vezes o que será pago. Então, a gente não tem dúvida nenhuma desse benefício. E ali, por exemplo, no Madeira, também envolvendo a melhoria de IP4s que estarão sendo geridas pelo concessionário e que vai deixar também IP4s tinindo ali para a sociedade. A gente sabe a importância desses IP4s para toda a sociedade local. Então, acho que o que a gente está fazendo hoje aqui não é só para o Tocantins, senador, apesar de ser fundamental, mas não é só para o Tocantins, não é só para o Rio Tapajós também. É um conceito que a gente tem trabalhado já há alguns anos e que a gente tem muita confiança que vai trazer um outro patamar para os nossos rios navegáveis, transformando-os efetivamente em hidrovias. Então, agradecer a presença de todos, ministro, e aqui no Ministério, a Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação estará sempre de portas abertas para discutir esses projetos. Um grande abraço. Com a palavra, a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o ministro Silvio Costa Filho.
Acho que o ministro ele está trazendo, né, Dino, essa importância das hidrovias para a pauta, né? Eu acho que a gente discutiu muito nos últimos anos a questão da cabotagem, a gente conseguiu aí evoluir, senador, com a lei do BR do Mar, para que a gente efetivamente trouxesse a cabotagem para a pauta e fomentasse a cabotagem, mas o ministro Silvio está sendo o grande responsável por trazer a pauta de hidrovias. Então, Dino, agora, recentemente, assumiu uma secretaria especificamente criada para a questão hidroviária, e eu acho que aqui, Nery, né, e eu acho que toda a diretoria da ANTAC, agradecer a parceria, né? Eu acho que a gente tem tido uma grande parceria, a ANTAC é o poder concedente hidroviário, e a gente tem atuado conjuntamente para a gente estruturar essas outorgas, né, essa nova parceria com o setor privado, as concessões. Lançamos no ano passado o PGO, então já temos aí as 6 hidrovias prioritárias para que a gente leve adiante. Já estruturamos aí o Madeira, como o Dino comentou, e a gente tem aí uma possibilidade de levar adiante diversos projetos, né? Lagoa Mirim, eu vi Eric aqui conosco, Eric, parabenizar aí pela parceria que a gente tem tido, né? Acho que agora a gente vai ter um grande desafio de voltar para a prancheta, ministro, e verificar lá a batimetria novamente, para que a gente possa fazer a dragagem e levar adiante aí o processo de concessão da Lagoa Mirim. Madeira deve seguir adiante aí com uma ampla discussão, né, uma ampla transparência, com a participação do parlamento, com consultas públicas, para que a gente possa levar adiante o nosso primeiro projeto. Eu sempre falo que a gente nunca estruturou uma concessão hidroviária, então a gente tem certeza de que é muito importante a participação do setor privado, para que a gente possa chegar efetivamente em um projeto que seja estruturante e que tenha a participação de todos, e que, no fim das contas, a gente erre menos, né, que a gente sabe que estruturar uma nova concessão é bastante difícil. Agradecer a parceria, Wanda, de sempre, né, da CNT. Eu acho que a CNT sempre foi uma grande entusiasta da gente trazer o modal hidroviário para a pauta. Hoje, Dino falou, a gente tem um orçamento, apesar do governo Lula ter duplicado o orçamento, né, para questões públicas, né, para investimentos públicos em hidrovias, a gente sabe que a gente ainda investe muito pouco. Então, a possibilidade de trazer o setor privado e as concessões para o setor hidroviário, a gente sabe que a gente vai melhorar muito aí o serviço público e transformar as nossas vias navegáveis efetivamente em hidrovias. A gente recebeu, né, em doação os estudos da Paraguai-Paraná, que estão sendo agora internalizados na InfraSA, também da Barra Norte, via aqui Murilo, eles também nos trouxeram aqui, doaram o estudo da Barra Norte, que também vamos levar adiante. E, por fim, o desafio de Tapajós e Tocantins. Então, por isso a parceria, ex-ministro Nelson Barbosa, é tão importante com o BNDES, né? A gente tem já uma parceria de longa data, via aqui Eduardo, a gente estruturou e está estruturando a concessão da dragagem de Santos, estamos estruturando o Codeba também, com a parceria do BNDES, e trazemos o BNDES agora para as hidrovias também. E eu acho que a gente tem a possibilidade de, com o BNDES, Dino, a gente ter a parte de financiabilidade desses projetos, né? A possibilidade de utilizar o Fundo da Marinha Mercante, para que a gente possa ter efetivamente o financiamento das hidrovias. Isso foi trazido junto com o BR do Mar, e a possibilidade de utilização dos recursos da Eletrobras também. Então, a gente tem recursos da Eletrobras para o Madeira e recursos da Eletrobras para o Tocantins. E dentro dessa questão de utilizar os recursos da Eletrobras, já no Madeira, ministro, a gente traz uma perspectiva social para a questão das concessões hidroviárias. Então, a possibilidade de trazer os pequenos portinhos para dentro dessas concessões, a estruturação desses pequenos portinhos, e também o que foi falado aqui da questão da segurança. Essa semana a gente esteve conversando com o secretário executivo do Ministério da Justiça, para que a gente traga para dentro dos nossos projetos toda a parte de estruturação da Polícia Federal, das polícias, para que a gente possa efetivamente ter segurança em nossas hidrovias. Então, tenho certeza que essa parceria vai trazer dois bons projetos, né, para o Ministério, e para que a gente possa efetivamente, aí, até 2026, levar adiante aí as nossas 6 concessões que estão dentro do PGO. E o que o Nery colocou é bastante relevante, né, de estar sempre planejando. Então, trazer o BNDES para o planejamento, para que essa política se torne perene também é bastante relevante, ministro. Então, novamente, agradecer a presença de todos. Acho que a gente está dando um pontapé aqui numa parceria exitosa e na continuidade de uma parceria aí que já vem sendo exitosa aí para todos nós. É uma boa parceria para todos aqui. Convidamos para o uso da palavra o senador Irajá. Bom dia. Eu quero iniciar agradecendo a presença do nosso ministro, Nelson Barbosa. É uma alegria e confesso que um alívio ter o BNDES como um grande parceiro desse projeto, não apenas pela capacidade técnica, pela expertise, pelo know-how que o BNDES tem em modelar qualquer tipo de projeto estruturante no país,
desde concessões de rodovias, de aeroportos, de portos, mas sem dúvida nenhuma vai ser a primeira oportunidade do BNDES agora em parceria com o Ministério dos Portos e com a ANTAQ de desenvolver esse grande projeto estratégico para o país. E olha que privilégio, ministro. E justamente Vossa Excelência, que já tem uma folha de serviços prestados ao país, já como ministro de Estado e agora à frente dessa nova missão, eu fiquei muito aliviado de saber que o senhor, com a sua equipe, sua competente equipe, estariam todos imbuídos nesse grande projeto que é tão importante para a região norte do país, em especial para a região do Arco Norte. Eu quero agradecer ao Dino pelas suas palavras, eu fico humildemente muito feliz pelo reconhecimento, pelo empenho. Eu sou apenas um entusiasta do projeto, uma pessoa que torce, que tem trabalhado, que tem se dedicado à realização desse projeto, desse sonho, porque eu sei a dimensão que esse projeto tem, não para o Tocantins apenas, claro que para o meu estado, até porque o Rio Tocantins está dentro do Tocantins, mas o reflexo dessa obra para toda a região do Arco Norte, que são os estados que estão situados acima do paralelo 16, como são conhecidos por muitos aqui pela região do Mato Piba, que constitui os estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, a Bahia, mas que também vai impactar os estados do Mato Grosso do Sul, o estado do Pará, entre outros estados da federação. Então, vocês podem contar comigo, na sua equipe, o que eu puder ajudar no Congresso Nacional, no Senado Federal, para poder reforçar esse time em prol da realização desse projeto. Você pode contar comigo, pessoalmente, eu faço questão de estar sempre a par do que está acontecendo, dos avanços que o projeto for alcançando, para que a gente possa, no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, estar auxiliando aqui o nosso Ministério em todas as esferas, seja orçamentária, seja técnica, seja política. Você tem o meu comprometimento com esse projeto. Eu quero agradecer a Mariana, que é a nossa secretária executiva, competentíssima secretária, que está ali sempre do lado do nosso ministro, auxiliando, apoiando, e principalmente nesse projeto também terá um papel muito importante, Mariana, do seu empenho pessoal. Eu sei que você tem 1 milhão de coisas para fazer aqui, mas deixa o Tocantins ali, o Arco Norte, na sua agenda prioritária, junto com o Rio Tocantins e o Rio Tapajós, porque vai ser uma obra muito impactante para as novas gerações. Saúde de uma forma muito respeitosa e carinhosa o Eduardo Neri, nosso diretor-geral da ANTAQ, um grande parceiro. Eu fiquei, pessoalmente, Neri, muito surpreso com a sua capacidade técnica, com o seu comprometimento com esse projeto, desde o primeiro momento, nas primeiras reuniões que nós realizamos entre as nossas equipes do Instituto do BRICS, juntamente com a ANTAQ, o seu envolvimento, o seu entusiasmo também na realização desse projeto. Quero te agradecer de público por você também ter colocado a nossa hidrovia do Arco Norte como uma prioridade dentro da agenda da ANTAQ. O Vander Costa, nosso presidente da CNT, eu quero agradecer também a sua presença, Vander. Muito obrigado por estar aqui hoje, porque isso simboliza algo que é indispensável na realização desse projeto, que é a participação da iniciativa privada. Infelizmente, e olha que eu sou do setor público também, viu, gente? Mas nós temos que reconhecer que sem o componente privado dentro do projeto, dificilmente esse projeto vai sair do papel. Nós estamos com esse projeto, esse sonho há mais de 20 anos para ser realizado. E entra governo, sai governo, não quero entrar aqui no mérito, quem tem razão deixa de ter razão, mas a velocidade com que os projetos são conduzidos na iniciativa no setor público não são definitivamente iguais os projetos que há a participação do setor privado. E a gente precisa reconhecer isso. E temos infinitos exemplos no país em várias áreas, que isso é uma grande verdade. Então, quero te agradecer aqui de público, o seu comprometimento, o compromisso também da CNT com esse projeto, por entender a sua importância, a sua relevância para o país, e nós ficamos especialmente muito honrados aqui com a sua presença. Quero agradecer a presença do Carlos Manzini, aqui secretário de Relações Institucionais do meu estado, seja bem-vindo, Carlos. O Eric do DENIT, que eu converso quase toda semana com o Eric, atrás de uma tal de licença de instalação, que não sai no IBAMA, mas que ele me mandou uma publicação esses dias, que parece que agora vai sair essa licença de instalação, e nós estamos aqui todos ansiosos para sair. O Giacomo, em nome do nosso Instituto do BRICS, que nós constituímos já há um ano dentro do Senado Federal,
o Instituto do BRICS, que representa uma frente parlamentar do BRICS, composta por 48 senadoras e senadores, a maior frente hoje do parlamento dentro do Senado Federal, no âmbito do Senado Federal, pela sua importância, e dentro da agenda do BRICS, a agenda número 1 é essa hidrovia do Arco Norte, ministro, para você ter uma dimensão da importância que isso tem para o Senado Federal, envolvendo todas as bancadas de todos os estados que são alcançados por esse grande projeto. Tanto é verdade que nós já realizamos uma grande audiência pública no Senado Federal no primeiro semestre. O ministro Silvio ainda não tinha assumido como ministro naquela ocasião, mas foi uma audiência extremamente prestigiada, com a presença, inclusive, do DENIT, o Eric estava presente, o ministro Renan Filho dos Transportes fez questão de participar, o presidente do IBAMA, o Rodrigo Uchim, também esteve participando dessa audiência pública, e ali nós conseguimos reunir todos os agentes, os protagonistas, os atores que, de certa forma, têm alguma relação com esse projeto, para que nós pudéssemos dar os devidos encaminhamentos. Inclusive na aprovação de uma emenda de comissão, que foi aprovada, empenhada na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, voltada justamente para a derrocagem do Pedral do Lourenço, como um complemento ao que já existe no Orçamento Geral da União, de um empenho de quase 300 milhões de reais para o início das obras. Isso foi já fruto dessa primeira audiência pública realizada no âmbito do Senado Federal e organizada pela frente e pelo Instituto do BRICS. E, por fim, eu quero agradecer o Ian Guerreiro, né, que, como disse o ministro Nelson Barbosa, vai estar ali no dia a dia conduzindo os trabalhos da equipe do ministro Nelson Barbosa. Espero que você faça jus ao seu sobrenome, né, como Guerreiro, porque nós vamos precisar realmente de alguém guerreiro para tirar esse projeto do papel, e também conte com o meu apoio no que eu puder ajudar. Mas, ministro, eu inverti o protocolo, porque geralmente a gente cumprimenta o ministro, mas eu me sinto tão à vontade de estar aqui ao lado do ministro Silvio, que é um grande amigo que a política me proporcionou. Nós fomos deputados federais juntos por 4 anos na Câmara Federal, e aí quando existia aquela especulação do Silvio assumir o ministério, você lembra disso? Eu te liguei umas 10 mil vezes, falei, rapaz, vai coroar o meu sonho, você ministro dos Portos e Aeroportos, porque o meu sonho era realizar a concretização dessa hidrovia. Então, quando saiu a notícia, eu acho que eu comemorei tanto ou mais do que ele após como ministro dos Portos e Aeroportos do Brasil e também das hidrovias. Quando ele assumiu, eu me lembro como se fosse hoje, o Silvio, me permita lhe chamar assim pela nossa relação de amizade, jamais por falta de educação. Mas quando você assumiu, que eu tive a oportunidade de vir aqui visitá-lo já na condição de ministro dos portos, aeroportos e também de hidrovias, eu falei para o Silvio, falei, Silvio, se eu tiver o direito de te pedir uma coisa durante o mandato inteiro, eu só vou te pedir isso. Ele falou, o que que é? Eu falei assim, rapaz, a hidrovia do Arco Norte. Pelo amor de Deus. Já tem 20 anos essa história. E a gente não consegue tirar isso do papel. A sua presença aqui me enche de esperança nesse ministério. Porque eu sei que se você se comprometer com essa agenda, juntamente com a sua equipe, esse sonho nós vamos realizá-lo. E eu ainda disse mais ao Silvio. Falei, o Silvio, tem projetos na vida que às vezes a gente leva um mandato para fazer. Tem projetos que a gente leva 2 mandatos. Esse projeto já está no meu 3º mandato, de 2 de deputado federal e agora no Senado Federal, e eu ainda não consegui realizar esse sonho. Que não é o meu sonho, é o sonho de milhões de pessoas, do Tocantins, do Maranhão, do Mato Grosso, do Pará, né, da Bahia e de tantos outros estados da federação, de Goiás. Então, quando o Silvio abraçou esse projeto, eu confesso a vocês que, sabe, eu me reergui, sabe, de esperança novamente de que esse projeto poderia acontecer. Então, esse dia de hoje, ele é de um simbolismo, de uma dimensão que talvez vocês não tenham noção do que eu estou tentando aqui expressar. Porque nós estamos tratando de um Mississippi do Brasil, gente. 80% da produção americana de alimentos, grãos, carne, proteína animal, proteína vegetal, é escoado pelo Mississippi nos Estados Unidos, pela hidrovia. Então nós estamos tratando de viabilizar um Mississippi do Brasil. Um rio que vai permitir a navegabilidade
nos estados do Arco Norte, que estão situados acima do paralelo 16. Então, é de uma dimensão tão grande, Silvio. E hoje nós estamos aqui começando a realizar esse sonho com a assinatura, né, desse acordo de cooperação técnica com o BNDES, que agora nós temos o know-how do BNDES em modelar a melhor estrutura, se é concessão, pura e simples, se vai ser uma parceria público-privada, qual vai ser o modelo ideal. E, além disso, nós vamos ter o primo rico, né, da história, para poder, com todo respeito, ministro, poder financiar esse grande projeto estruturante para o país. Então, eu queria, para iniciar, ministro, compartilhar da minha alegria, da minha felicidade, do meu entusiasmo de ver agora as coisas acontecendo sobre a sua liderança. Porque é disso que se trata, ao assumir essa responsabilidade junto com todos nós. Mas eu também queria dividir, ministro, e compartilhar com os amigos que estão aqui, eu já falei com você sobre isso, do entusiasmo do presidente Lula em relação a essa agenda. Na primeira agenda que eu tive com o presidente Lula, o único assunto que eu levei para ele, como eu vim também com o Silvio, foi essa história dessa hidrovia. E eu não tenho intimidade com o presidente Lula, como tem o ministro. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para o presidente para tentar convencer ele que essa obra é importante para o país, não é só para o meu estado. Eu pensei, e falei assim, rapaz, será que ele entregou alguma hidrovia no primeiro, no segundo governo? Aí eu descobri que ele não tinha tido esse privilégio até então. Então foi assim que eu fiz. Eu falei, presidente, com todo respeito, o senhor não teve a oportunidade de entregar no Lula 1 e 2 uma hidrovia ao país. O senhor tem agora, nesse governo, o terceiro governo do senhor, a chance de entregar uma das hidrovias mais importantes do Brasil, sem desmerecer nenhuma outra, e talvez da América Latina. E aí, Silvio, o olho dele chega brilhou. Sabe quando a gente percebe quando a pessoa, o projeto bateu o coração, né, Mariana? E o olho dele brilhou. Na hora, ele muito ativo, muito dinâmico, ligou para o ministro Renan, o Silvio ainda não era ministro, viu, gente? Vamos lembrar disso. Era o ministro Renan Filho, ligou e falou, nós precisamos dar tração a esse projeto da derrocagem do Pedral do Lourenço. Ainda não estava nesse estágio que nós estamos hoje. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, da determinação do presidente de que essa obra também possa acontecer. Bom, terceiro e último, ministro, para mim não me estender. Muitos de vocês não sabem, mas o Tocantins ele tem o privilégio de ter 3 modais, aliás, 2 hoje. Nós temos a Belém-Brasília, que é a nossa BR-153, que corta o estado de norte ao sul, e que na maior parte hoje da produção, localizados nos estados do paralelo 16, é escoada pela rodovia. Inclusive o ministro Nelson Barbosa foi muito feliz aqui na sua fala ao dizer que nós deixaremos ou economizaremos quase 70% das emissões de CO2 na atmosfera oriundos, né, dos caminhões que são, obviamente, movidos a combustível fóssil. Então, essa rodovia ela existe há 70 anos, ela foi construída ainda no governo Juscelino Kubitschek. Por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com a hidrovia? Há mais ou menos 4 anos atrás, gente, foi feita a concessão da BR-153. Uma empresa privada, né, foi feito um grande leilão, eu não lembro direito o ano, para ser honesto com vocês, eu acho que foi 2016, salvo engano, foi um pouco mais, então, 2013, né? 2013 a concessão, mas é porque isso foi se arrastando durante tanto tempo, que aí até mudou a empresa depois, né? Foi dada a caducidade daquele leilão e depois teve que fazer um novo leilão. Mas o fato que a empresa que acabou levando a concessão do trecho, a Ecovias, que é uma empresa tradicional no país, que atua em várias regiões do Brasil, depois que assumiu, gente, a Belém-Brasília, vocês não têm ideia do que aconteceu lá. Quem não conhece aqui o Tocantins não tem noção, está convidado a conhecer. A duplicação está indo de vento em popa. De 2 anos para cá não tinha nada. Em 2 anos eles estão duplicando lá. É impressionante. Se você for lá hoje e voltar daqui uma semana, é outra estrada. Então esse é um bom exemplo que a gente tem dentro do Tocantins, ministro Nelson. Que nós precisamos nos espelhar e levar para os outros modais, seja a ferrovia, seja a própria hidrovia. A ferrovia Norte-Sul ela foi concebida ainda no governo Sarney, projeto do governo Sarney, presidente da República. Levou quase 20 anos. O presidente Lula entregou, salvo engano, Lula 2, essa obra, não foi, ministro? E hoje, grande parte da produção também de minério de ferro, de algumas commodities,
também agrícolas, são escoadas pela Ferrovia Norte-Sul. Então nós vamos ter a oportunidade agora, com a realização desse novo sonho, de ter o terceiro modal, o mais barato, o mais eficiente, o mais competitivo, o mais defensável do ponto de vista ambiental, que é a hidrovia. E você sabe por que ele é o mais competitivo? Porque se você transportar 1 tonelada de soja de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, descendo 1.200 quilômetros de caminhão até o Porto de Santos ou Paranaguá, para chegar lá na China, custa $110 a tonelada, de 1 tonelada de soja transportada. A estimativa via hidrovia é cair para $60 a tonelada. É quase a metade, gente. Então, do ponto de vista econômico, não precisa nem discutir. Não vou nem falar, ministro, do ponto de vista ambiental. O senhor já falou com toda a propriedade. Então, nós estamos abrindo mão disso. Os nossos concorrentes estão deitando e rolando. Os Estados Unidos estão deitando e rolando, usando hidrovia, que são concorrentes nossos na produção de alimentos. Então, o nosso país vai ser muito mais competitivo em todas as commodities, de mineração a proteína animal e vegetal. Então, nós estamos viabilizando, o ministro Nelson falou, entre 1.330 quilômetros, que liga de Lajeado, perdão, 1.288 quilômetros, que liga do Peixe até Belém, e lembrando que pode escoar ali pelo Porto Vila do Conde, né, no Pará, de Praia Norte, que é o ecoporto do Tocantins, até o Porto Vila do Conde, no Pará, ministro, são 900 quilômetros navegáveis, né, que estão dependendo dessa derrocagem do Peral do Lourenço. Né, que, com todo respeito, nós, né, precisamos compatibilizar isso. O rio é navegável 6 meses no ano, quando ele está cheio. Mas aí na seca nossa, que o rio baixa, não tem barcaça que passe. Aí ele fica inviabilizado. Então se trata disso. Para encerrar, ministro, mais uma vez agradecer a sua confiança, ter incluído, foi graças ao ministro Silvio, com todo o respeito, sem demérito a nenhuma outra pessoa, mas foi graças ao ministro Silvio que a hidrovia do Arco Norte, que eu tenho insistido com ele, que é do Arco Norte, não pode ser do Tocantins, para não parecer que é uma coisa que vai só ajudar o Tocantins. Mas foi graças a essa decisão, a essa agenda prioritária do ministro Silvio, que nós incluímos a hidrovia do Arco Norte no PPI, que passa a ser uma obra de prioridade, inclusive no licenciamento ambiental, e também a decisão de convidar o privado para participar do projeto. E hoje estamos aqui coroando com a assinatura desse acordo de cooperação técnica com o BNDES, que vai cuidar com muita competência da modelagem e da estruturação financeira. Então, eu me despeço agradecendo, meu amigo ministro Silvio, pelo carinho, pela deferência, e você tem aqui um entusiasta, um tocantinense que está realizando aqui hoje um grande sonho. E não é só meu sonho, não. É o sonho de 1,5 milhão de tocantinenses que, como os outros estados, desejam que essa obra aconteça o quanto antes. Muito obrigado. Senhoras e senhores, é com satisfação que faremos agora a assinatura simbólica do Acordo de Cooperação Técnica dos Estudos de Concessão dos rios Tocantins e Tapajós, celebrada entre o Ministério de Portos e Aeroportos, ANTAQ e BNDES. Convidamos para a assinatura do acordo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o senador da República, Irajá, o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, o secretário nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos, Gino Antunes, e o presidente da Confederação Nacional de Transportes, Vander Costa.
Pedimos que as autoridades se posicionem para uma foto, por favor, com o acordo assinado. Ouviremos agora o pronunciamento do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Bom, primeiro, meu muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente, quero começar cumprimentando a imprensa aqui presente, cumprimentando a todos que fazem o governo do presidente Lula, cumprimentar a toda a sociedade civil organizada, todos os canais institucionais de participação, cumprimentar o nosso querido ex-ministro Nelson Barbosa, que tem feito um belo trabalho à frente do BNDES, tão bem ajudado o Brasil. Em seu nome, cumprimentar a todos que fazem o BNDES, o nosso guerreiro. Boa sorte, que nós vamos precisar muito dessa garra. Cumprimentar nossa secretária executiva, Mariana Pescatori, em seu nome, cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar nosso secretário nacional de hidrovias, Dino. Cumprimentar nosso querido Eduardo Neri. Agradecer, Neri, a você e a todos que fazem a ANTAC, ao nosso brigadeiro Lima Filho. Cumprimentar o nosso Albert, doutor Albert. Cumprimentar a doutora Flávia, doutor Caio. Dizer que nada disso estaria acontecendo se não fosse o papel institucional da ANTAC, que desde o primeiro momento nos ajudou muito na concepção desse projeto, analisando tecnicamente, fomentando juridicamente, para que a gente pudesse chegar a esse plano estratégico hidroviário brasileiro. Então, quero não só como ministro, mas quero como cidadão brasileiro agradecer a todo o apoio da ANTAC, que desde o primeiro momento nos ajudou nessa formatação ao lado do nosso Ministério. Quero cumprimentar o presidente da CNT, doutor Vander, cumprimentar nosso diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT, Eric. Daqui a pouco a gente tem que tratar a posterior lá do Amazonas, numa reunião que nós vamos fazer sobre a estiagem, que é uma das mais preocupantes desde a década de 1940. Cumprimentar o almirante Murilo Barbosa, da ATP, cumprimentar Sérgio Salomão, da Abratec, cumprimentar Maria Cristina, da FENOP, cumprimentar nosso Gesualdo, da BTP, que praticamente tem dormido aqui no Ministério, e cumprimentar Carlos Manzini, secretário de representação do governo de Tocantins. Muito obrigado, Carlos, pela presença. Em seu nome, agradecer ao governador e muito obrigado pela receptividade que nós tivemos na outra semana no Estado. Minhas senhoras e senhores, muito bem. Bom, primeiro dizer da alegria, Dino, de a gente poder, meu amigo, o senador Irajá, a gente está vivenciando um momento tão importante como esse para o setor hidroviário brasileiro. Eu acho que o Brasil tem, Flávio, uma dívida histórica com o setor hidroviário. Eu lembro que nesses últimos 30, 40, 50 anos foram discutidos a situação das ferrovias, a situação das nossas estradas, mas nunca houve, de fato, um planejamento estratégico de país para a agenda hidroviária, que é o que nós estamos fazendo efetivamente no dia de hoje. A gente sabe que nos Estados Unidos, mais de 40% do transporte nos Estados Unidos, a exemplo lá do Mississippi, que é uma referência no mundo, é feito por hidrovias. E no Brasil não chega sequer a 5%. A grande maioria é o transporte rodoviário, como também o nosso Vander sabe, chegando a mais de 75%. Depois, o nosso setor de ferrovias, que caiu muito, já chegou a ser no Brasil 40%, e hoje não chega a 18%, o setor ferroviário brasileiro, que é uma atenção que o ministro Renan vem dando à frente do Ministério, sobre a orientação do presidente Lula, a exemplo da ferrovia do Arco Norte, que é muito importante, como também a Transnordestina,
que terá um impacto importante, ministro Nelson, no Nordeste brasileiro. E, automaticamente, a gente está trabalhando essa agenda hidroviária. Eu lembro que, quando nós assumimos o Ministério, eu procurei o presidente Lula, conversei com o ministro Rui Costa, da importância de nós criarmos uma política nacional hidroviária do Ministério em parceria com a ANTAC. Desde o primeiro momento ele concordou com a ideia, nós criamos a Secretaria Nacional de Hidrovias e, a partir daí, a gente começou a ter uma agenda a ser perseguida para que a gente possa desenhar essa grande possibilidade hidroviária brasileira nesses próximos 5 anos. E com essas hidrovias sendo feitas, nós podemos, né, chegar, quem sabe, a mais de 15% do nosso transporte brasileiro sendo transporte de hidrovias. Ou seja, nós estamos saindo de 3%, 4%, passando a mais de 15% do sistema de transporte brasileiro. Isso, como tão bem foi dito, isso ajuda no processo de descarbonização, isso dialoga com a agenda ambiental, isso dialoga com o custo Brasil, porque a gente vai automaticamente reduzir, em média, 40% o custo das operações logísticas do Brasil, vai aumentar a nossa competitividade e vai colocar o Brasil cada vez mais na rota do desenvolvimento nacional, que é aumentando a sua competitividade e baixando custos logísticos para poder fazer o escoamento da produção para o mundo. Então, eu estou muito feliz de poder participar de um momento como esse. Agradecer, ministro Nelson, a você, ao nosso querido Mercadante, todo o apoio que o BNDES tem dado ao Ministério, não só na agenda hidroviária, mas também na agenda da navegação. A gente tem tratado o Fundo da Marinha Mercante como uma prioridade nossa do Ministério, que hoje a gente tem desenhado em torno de 70% a 80% dos projetos são na área da navegação, em torno de 20% é na área portuária, e nós estamos falando, no governo do presidente Lula, de um volume contratado de investimentos na ordem de mais de 20 bilhões de reais. É o maior volume da história do Fundo da Marinha Mercante, que será contratado no governo do presidente Lula. Isso significa dizer mais investimentos, mas, sobretudo, desenvolvimento e geração de emprego e renda para o país, além de dialogar, né, com essa agenda que é fundamental. Então, eu acho que a gente está celebrando hoje não apenas o termo de cooperação, que a gente vai organizar o projeto, vai organizar a modelagem, vai ouvir a sociedade. Não vai haver, é importante deixar claro, Mariana, nenhum impacto para a sociedade brasileira, não vai haver aumento de tarifa, não vai haver privatização de rio, não vai haver ônus para a sociedade, pelo contrário, essas hidrovias elas terão impacto pedagógico no sentido de ajudar na mobilidade urbana dessas grandes regiões. Ela vai ser mais um novo eixo de modal de transporte que dialoga com a multimodalidade entre ferrovias, rodovias e hidrovias. Isso é uma ação complementar que vai fortalecer efetivamente o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil, sobretudo com olhar para o norte do país. A gente tem hoje 6 hidrovias sendo trabalhadas, que é a hidrovia do Madeira, do Tocantins, do Paraguai, do Barra Norte, Lagoa Mirim, e tem também a hidrovia do Parnaíba, que poderá ser a primeira concessão estadual hidroviária do Brasil, que é muito importante aquela hidrovia ali para a região que vai pegar o Maranhão, vai pegar Piauí, vai indo até Belém, no Pará, e, de certa forma, isso vai ajudar no plano logístico. Isso, senador Irajá, não está sendo feito de maneira aleatória. Tudo que está sendo construído aqui dentro do Ministério, ao lado da ANTAC, e com os órgãos que têm nos ajudado, o presidente Wander, é para ajudar numa visão estratégica da logística do país. Por quê? Porque o Porto de Santos já chegou a ter mais de 40% da corrente de exportação do país. Hoje está em torno de 31% a 32%, que ainda é o maior porto da América Latina, mas está havendo uma certa redução. Por quê? Porque os portos brasileiros
eles começaram a ter um protagonismo ainda maior. Por exemplo, o Porto de Itaqui, o Porto de Pecém, a Codeba, na Bahia, o Porto de Belém, no Pará, né, entre outros portos, o próprio Porto do Amazonas. Né? Então, todos esses portos estão ajudando na logística brasileira. E, na medida que a gente vai fortalecendo essa agenda hidroviária, automaticamente, na minha opinião, vai haver uma descentralização portuária e, com isso, vai aumentar a competitividade e vai haver uma redução no custo Brasil para essas operações e cada vez mais aumentar a competitividade do país. Então, tem muito trabalho pela frente. Eu acho que o primeiro passo, efetivamente, está sendo dado hoje. Nós estamos falando num volume de investimentos privados na ordem de mais de 4 bilhões de reais. Isso dialoga com a carteira do PAC Portos, que é de 60 bi, PAC Aeroportos 10 bi. Então, nós estamos falando de investimentos privados em mais de 75 bilhões de reais, hidrovias, portos, aeroportos privados, dos quais a gente já tem 40 contratados para esses próximos 5 anos. É o maior volume, Gesualdo, como vocês sabem bem, de investimentos privados da história. E cada vez mais, Irajá, eu estou encantado com esse país. Esse setor hidroviário é um setor fundamental para a economia. Estou muito confiante que a gente vai ter sucesso nessas operações. O diálogo com o Parlamento brasileiro é muito importante. A gente quer realizar as audiências públicas, a gente quer debater com o Congresso, a gente quer construir coletivamente para que, ao final, esse processo se dê de forma democrática, participativa e construída coletivamente para poder ajudar a sociedade brasileira, mas, sobretudo, o setor produtivo, porque é quem produz, é quem gera emprego, gera renda. E eu digo sempre que o emprego e a renda, Mariana, é, sem dúvida alguma, o maior, Flávia, programa social do Brasil. Então, isso vai estimular muito a geração de emprego e renda do país. E, por último, Irajá, quero agradecer as suas palavras. Você tem uma suspeição de origem, porque você sabe que é um amigo pessoal, do carinho que lhe tenho. E eu lembro quando você chegou com essa demanda, e eu doido para ser ministro naquele momento, e ele disse: Silvio, é muito importante eu estar lhe ajudando aqui, dando depoimento com um, depoimento com outro, tal. O processo do Ministério não é uma tarefa fácil, muita gente torcendo favorável, tem gente que torce contra, faz parte da democracia, mas o Irajá sempre entusiasta. Ele disse: Silvio, eu só tenho um pedido, uma coisa simples para fazer a você. Aí eu disse: pois não, Irajá, não é a hidrovia do Tocantins, que é muito importante para o Mato Piba ali, para toda a região, que não é Tocantins, ele querendo, né, para não dizer que era uma questão para convencer de todo o eixo norte do país. Você tem como nos ajudar como uma prioridade? E eu doido para ser ministro. Eu disse: não, lógico, com certeza. Aí depois eu fui dar uma lidazinha no Pedral do Lourenço. Há quanto tempo está parado? Aí um amigo: Silvio, já se vão uns 18 anos. Eu disse: eita, promessa com força essa. Mas graças a Deus a gente espera que o Pedral, as boas notícias que a gente tem é que a gente tem uma definição agora no mês de outubro, né, a expectativa, o licenciamento ambiental é a nossa expectativa. O Augustinho tem trabalhado muito nisso, o IBAMA. A gente espera que a gente possa ter agora em outubro, daqui a 3 meses, essa boa notícia, para a gente poder ter mais tranquilidade, ministro Nelson, para avançar nessa pauta. De maneira, Eduardo, que eu quero lhe agradecer, mais uma vez, em nome de todos, me colocar à disposição. Estamos indo tratar agora, nesse mês de agosto, também da hidrovia do Paraguai, para a gente poder também avançar nessa hidrovia. A gente tem conversado com a região do Amazonas sobre a hidrovia do Madeiro, que é muito importante a gente poder envolver toda a bancada de senadores e federais e a gente construir conjuntamente. Então, Alberto, tem muito trabalho pela frente, segundo o Caio, você chega em casa às 7 horas da noite, vai ter que chegar um pouquinho mais tarde para poder ajudar nesse processo, mas estou brincando, quero agradecer a toda a ANTAC o apoio, parabenizar vocês e agradecer, Dino, a toda a equipe do Ministério que tem nos ajudado muito nessa condição. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos. Informo que as autoridades
autoridades vão atender a imprensa em frente ao auditório, no hall. Agradecemos mais uma vez. Está encerrada essa cerimônia. Tenham todos um bom dia.